completamente dependente de Ti. Amém. Inteiramente dependente da Tua graça em nossa vida, Senhor. Nos use nessa manhã, para que mais uma vez a Tua glória e a Tua graça seja confirmada diante do universo e em cada coração aqui presente. Amém. É o que nós Te suplicamos, no soberano nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Em 1996, um jovem espanhol que morava aqui nos Estados Unidos, de 24 anos de idade, chamado Joaquim Martinez, ele foi abordado pela polícia. Helicópteros e tudo mais, tudo que tinha direito. Ele foi preso e acusado de ter matado um casal. O jovem morto era filho do xerife da cidade. A esposa morta era uma dançarina de striptease. Joaquim Martinez ele estava a ponto de receber a guarda das filhas quando a sua esposa, ex-esposa, falsamente o denunciou. Porque assim, quem sabe, ela poderia ter o direito das filhas. Em 1997, mesmo que as provas todas não fossem suficientes, Joaquim Martinez ele foi condenado à morte, à pena de morte. E depois daquele dia, a vida de Martinez nunca mais foi a mesma. Jamais foi a mesma. Ele então foi levado para o corredor da morte. Ele passou a viver um trauma psicológico na vida dele que nenhum ser humano aparentemente passa a ser o mesmo depois que passa por essa experiência. Em seu relato ele diz que às vezes ele via um de seus recentes conhecidos sendo encaminhado para a cadeira elétrica. Ele via a luz piscando. Ele sabia que uma pessoa tinha morrido. E ele sabia que o dia dele também chegaria. Naquela cadeia, no corredor da morte, ele conheceu um homem chamado Frank Smith, que foi acusado, e também estava esperando o dia da sua morte, acusado por ter estuprado uma criança e assassinado a criança. Aquele homem nunca recebeu uma visita de uma família. 11 meses antes de ser eletrocutado, Frank Smith, ele morreu em cima de uma cama de hospital, porque o seu corpo tinha uma doença prolongada, muito tempo estava doente, ele não conseguia suportar. Depois de um tempo, o FBI então entregou o relatório, o advogado da família da criança analisou todas as coisas, o caso foi reaberto. E o sêmen encontrado naquela criança não era o mesmo do Frank Smith. Um homem inocente. Um outro homem inocente também morreu. Felizmente, a história de Joaquim Martinez não foi a mesma. O pai dele fez de tudo para que seu filho fosse liberto e ele conseguiu reabrir o caso. E Joaquim, hoje, está vivo para contar essa história. Ele foi unanimemente absolvido por aquele júri. Mesmo que Frank Smith vivesse como Joaquim viveu e conseguiu passar por essa prova vivo, mesmo que ele estivesse vivo, nada nesse mundo poderia recuperar o tempo que eles ali passaram, as oportunidades que eles perderam, as alegrias que eles não tiveram, a companhia da família que também não estava com eles e tantas outras coisas. A gente olha para esse caso e a gente tem um sentimento estranho no coração. Um sentimento de revolta, de que isso não está certo, como pode isso acontecer?
Mas a gente olha também para a história da humanidade e a gente vê que esse tipo de injustiça é tão comum em nosso meio e há tanto tempo acontece. Olha só, desde quando entrou então o pecado no mundo e o homem conheceu o mal, isso é tão comum. Foi assim que aconteceu com Abel. Caim matou Abel porque a oferta dele foi a escolhida e não a de Caim. José, ele foi preso pelos irmãos, vendido como escravo porque ele era o preferido do pai. Nabote foi assassinado porque não queria vender a vinha para o rei, a herança do seu pai. Davi foi perseguido por Saul porque ele tinha medo de que Davi tomasse então o lugar do seu trono. E você já deve ter escutado várias e várias vezes casos de injustiça que talvez tenha até mesmo recentemente acontecido na sua própria vida. Essa é a injustiça do homem pecador, caído, sendo revelada para o universo. Esse mesmo tipo de injustiça, acredito que talvez até mesmo pior, aconteceu em uma noite, em uma cidade silenciosa, adormecida. Uma multidão carregava violentamente um homem. Eu não sei quantos de vocês aqui são curiosos. Talvez eu não esteja falando para uma igreja de pessoas curiosas. Quem aqui não é curioso? Com nada. Quem aqui que não é curioso consegue passar por um tumulto e não procurar saber o que está acontecendo? Fala a verdade, se você vê um bolo de gente gritando e conversando alto e brigando, você já quer saber quem brigou com quem matou.